Agora sim. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal pessoal para mais uma prévia. Pois é, hoje eu estou aqui com convidados especiais diretamente da live no meu perfil aqui do TikTok. E é claro, eles vão estar aproveitando esse momento de gravação e eu já peço a eles aqui, com toda a propriedade, claro, que se quiserem e puderem fazer isso, eu agradeço, pegar esse dedinho abençoado, curtir ali, muito bom. E, claro, poder compartilhar essa live com a mensagem que nós vamos apresentar aqui hoje. Agora, me dirigindo a vocês, meus amigos aqui do meu canal pessoal, o canal J. Silva, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no meu canal pessoal, tá? Sempre trazendo alguma novidade. E a pauta do nosso canal aqui é edificar vidas através da palavra, pois é. E como eu sempre digo, né, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, pega esse dedinho abençoado, já deixa um like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, acione o sininho e fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final, pois é. Eu espero que aqui na nossa plataforma, no nosso perfil, né, o tablet hoje não aconteça nada com ele, né? Porque vou te falar, bem, vou dar um aquecimento ali, ele vai embora. Bom, mas independente disso, eu vou tentar ser bem sucinto na mensagem de hoje, né? Já prevendo ele aqui em alguma situação. Bom, e hoje eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção agora, na parte da tarde, nesse exato momento. Pois é, eu sentei aqui, perguntei o que fazer, amanhã eu tenho algumas atividades, nós vamos estar amanhã, inclusive, numa igreja apresentando o nosso material este que o Senhor nos permitiu, né, redigir, esse livrinho aqui abençoado, cujo título é O Desafio do Crescimento nesta Geração. Amanhã eu vou estar apresentando ele em uma igreja, no domingo que vem eu vou estar apresentando ele em outra igreja, e assim a gente vai levando conhecimento, edificação, e é claro, aqui dentro tem um cunho de informação muito boa. Por quê? O título já diz com toda a propriedade, o desafio, né, do crescimento. E quando a gente fala do crescimento aqui, é do crescimento espiritual, literalmente. Só que isso aqui acaba entrando dentro, literalmente, da vida secular, porque as crianças de hoje, né, se a gente não lutar por uma mudança, elas serão totalmente destruídas amanhã. É o que a gente está vendo hoje, né? Literalmente a gente vê uma juventude conturbada, uma juventude perturbada, uma juventude violentada. Roubaram a dignidade dos nossos jovens, né? Jogaram eles dentro de uma lata de lixo, bagunçaram a sanidade deles. E hoje o cara não sabe se ele é homem, se ele é mulher, se ele é animal, né? Pois é, são as ideologias, e essas ideologias têm bagunçado a sanidade do ser humano. Pois é, tem deixado homens e mulheres numa situação desconfortante, pavorosa. Pois é assustador, é assustador. E quem é que sofre com tudo isso? São as nossas crianças vendo todas essas barbaridades. Pois é. E pasmem os senhores, né? Pasmem os senhores. A situação, a tendência é ficar cada vez pior. Por isso a gente clama, a gente ora, a gente pede para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, porque o mundo está
perdido. A Bíblia diz com toda a propriedade que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento dos homens, de maneiras que literalmente a gente vê uma humanidade perturbada, conturbada, violentada, brigando por direitos que não são direitos, argumentando falas que na verdade são verdadeiras afrontas ao Criador. Pois é, e claro, você vai poder estar levando todas essas informações aqui dentro, tá bom? Bom, dado o recado, tá? Eu aqui disse para vocês que nessa tarde fui tocado por algo que me chamou a atenção. E é claro que o pessoal do perfil aqui, acho que percebeu que eu estava lendo alguma coisa relacionada ao que a gente vai falar aqui hoje. Se não percebeu, vai perceber agora. Eu estou no livro dos Reis, no capítulo de número 11 e 12, mais especificamente o capítulo de número 12. Agora, por que eu citei o 11? Porque o último versículo do capítulo 11, o versículo 43, diz assim: E Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Pois é, o capítulo 12 vai pontuar literalmente o momento da ascensão e o momento em que Roboão ele assume a cadeira, o trono, literalmente, de toda a nação de Israel. O versículo 12, versículo 1 do capítulo 12, correção, o versículo 1 do capítulo 12 diz assim: Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Que coisa, né? Todo Israel, ou seja, as 12 tribos de Israel, se dirigiram de suas localidades, foram para a região de Siquém, porque lá em Siquém, Roboão seria coroado novo rei de Israel. Impressionante, né? Pois é. E para fazê-lo rei, diz o texto, tendo Jeroboão, versículo 2, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava. E de onde mandaram chamá-lo, veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. Olha só, o povo traz uma proposta para o novo rei. O teu pai, Salomão, pôs um jugo pesado sobre os nossos ombros, de maneiras que a opção, o pedido deles era: alivia esse peso, tira esse peso e nós te serviremos. Pois é, tá tudo certo, parece tudo muito bem, tá? E o versículo de número 4 diz: o teu pai fez o nosso jugo doloroso, fez o nosso trabalho doloroso. O teu pai foi cruel. Então alivia-nos desta carga e certamente te serviremos. E ele, Roboão, lhes disse: parti por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu.
E Roboão consultou, diz o versículo 6, os homens velhos que estavam diante de Salomão, consultou os anciões, pois essa classe dos anciões era muito respeitada. Algumas disputas e causas judiciais eram levados a esses anciões e eles acabavam decidindo o que deveria ser feito. E perceba que Roboão está levando a causa, o pedido trazido até ele, a esses anciões, esses homens mais velhos, que estavam diante de Salomão. E olha só, o seu pai, diz o texto, tá? Enquanto ele ainda vivia, e disse, como vós me aconselhais para que eu possa responder a essas pessoas? Em suma, ele está perguntando aos anciões, qual é o conselho que vocês me darão, tá, em relação ao pedido dessas pessoas? O que eu devo exatamente fazer para atender o pedido delas? Em suma, posso aliviar a carga? É isso mesmo? Pois é, continuando aqui a leitura, né? Versículo 7. E eles, os anciões, lhes falaram, dizendo, se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los, e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Que conselho bom, não é? Veja bem, o povo está vindo até você. O povo está fazendo um pedido. O pedido é para ser aliviado da carga e do peso. Pois é. E certamente, se você aliviá-los da carga e do peso, eles declararam que te serviriam. Pois é. Então o conselho é este: seja um servo para esse povo. Sirva-os bem. Trate-os bem, meu Deus do céu, e eles certamente te servirão. O versículo 7 é simplesmente lindo. Se fores um servo para este povo neste dia, hoje, a partir de hoje, se você se tornar um servo para eles, e servi-lo, né? Eles dizem, respondê-los, né? Certamente eles serão teus servos. Impressionante isso aqui, porque isso aqui é um rei que está pedindo conselho aos anciões, aos homens que estavam antes, né, dele assumir a cadeira ao lado de Salomão, certamente os conselheiros de Salomão. Pois é, esses homens agora estão sob a tutela do reino de Roboão, aconselhando Roboão a ser um servo, servir o povo, atender o que o povo está falando, está pedindo. E em contrapartida, se ele atendesse esse povo, certamente serviria Roboão para sempre. Pois é, está tudo certo, está tudo bonito até agora. Porém, o versículo 8 diz assim, ele, porém, abandonou o conselho dos velhos. Uau! Pois é, sabe o que você me lembra? Hoje em dia, né, por exemplo, raramente, porque quando você fala dos anciões, né, daqueles que possuem as cães brancas, são um pouco mais velhos, essa galera, com todo respeito, né, merece literalmente, não só a nossa admiração, merece literalmente serem honrados, porque eles viveram a vida. É claro que a gente sabe que tem uns perdidos por aí, mas eles já viveram, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Então, esses elementos, eles têm realmente conselhos bons, muitos deles têm, outros não. Mas o que
esse povo via justamente nesses anciões era justamente isso, a experiência, o trato, né? Já viveram, sabe exatamente o que o povo precisa. Então, perceba, hoje em dia, como estou dizendo, raramente se busca o conselho de pessoas mais velhas, porque parece que é como se voltasse no tempo ter que atender o conselho de uma pessoa mais velha. Mas não, ouvir os conselhos é sempre bom, né? E existe até um ditado que se conselho fosse bom não seria dado, seria vendido. Pois é. Ou seja, a cabeça muda literalmente. Parece que esse povo vive literalmente no mesmo tempo de Roboão, na mesma vibe de Roboão, no mesmo complexo de Roboão, porque o texto diz: e ele abandonou. Ele simplesmente não fez caso do conselho que recebeu. Pois é, abandonou o conselho dos velhos, o qual lhes tinha dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam de pé diante dele. E aí, galera? Eu consultei os anciões, eles disseram exatamente isso aqui, ó. Se eu for um servo para esse povo, atender o que eles estão falando, né, certamente eles vão me servir. O que vocês, meus amigos, minha galera, minha trupe diz para mim? Pois é, o que vocês dizem para mim? E aí os amigos, né, amigo, colega, né, diz o seguinte para eles: e disse-lhes os amigos, que conselho, né? Disse-lhes, que conselho vocês me darão? E os moços, versículo de número 10, que haviam crescido com ele, lhes falaram dizendo: assim falarás, olha, assim falarás a estas pessoas que falaram contigo dizendo: o teu pai colocou um jugo pesado. Você vai dizer para essas pessoas que disseram isso, o quê? Que colocou um jugo pesado sobre os meus ombros, tá? Pedindo para você aliviar, assim tu dirás a eles, olha só, os coleguinhas, os amigos, o meu dedo mínimo, né? O meu menor dedo, dedo menor da minha mão, olha só, o dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou com jugo pesado, eu acrescentarei o vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Ah, meu Deus. Olha o conselho dos amigos, né? Ele deixou o conselho dos anciões, conselho bom, conselho amigável, conselho que levaria ele ao auge, literalmente, como rei da nação de Israel, e parou para ouvir os seus amigos, dizendo: se, né, o povo está reclamando porque teu pai foi pesado com jugo, faz o seguinte, diz para eles que o teu menor dedo é mais grosso que o lombo do teu pai. Acrescenta literalmente sobre eles o peso, né, do teu reinado. E claro, Salomão atendeu o conselho dos amigos. Isso vai ocasionar o que, pastor? Pois é, isso vai ocasionar justamente o que eu chamo de síndrome de Salomão. Por que eu chamo, de síndrome de Roboão? Por que eu chamo de síndrome de Roboão? Perceba, veja bem, conselhos errados é o que ele está atendendo. Segundo, imposição é o que ele está colocando. Terceiro, dura cerviz. Veja bem, os conselhos dados pelos amigos
traz justamente, literalmente, a pauta do erro. Eram conselhos errados. Os verdadeiros conselhos foi dado pelos anciões. Os amigos estavam dando conselhos errados. Cuidado! Quando teu pai falar uma coisa contigo, tá? Ele é mais velho que você, respeita ele. Porque tem uma galera que prefere ouvir as orientações dos amigos, dos colegas, do que ouvir as orientações do pai. O pai é brega, o pai está ultrapassado. Mas o pai já viveu o suficiente para entender o que é a vida. Os mais velhos, ao qual você está cercado, já viveram o suficiente para entender o que é a vida. Enquanto você está começando sua vida agora. Então, veja bem, existe o síndrome literalmente de Roboão em muita gente, muita. Isso me faz lembrar de um episódio, né, antes de crente ser, né, vivendo na vibe do mundo, nós fomos a uma festa de carnaval lá na apoteose. Pois é, a gente queria ver o desfile de perto. Eu, na época, ainda era um adolescente, literalmente, estava com meus 15, 16 anos de idade. E aí, o que acontece? Quando nós estávamos nos preparando para ir, aquela trupe de colegas, amigos, né? O mais velho que estava indo conosco, já devia ter os seus 18, 19 anos, né? Ele fala com a mãe: ó, mãe, estamos indo. A mãe disse para ele o seguinte: não vai, fica em casa, o que vocês vão fazer lá? Vai arrumar problema. Aí ele: que nada, mãe, qual é que isso? Somos jovens, a gente tem que curtir a vida, vamos embora, vamos na vibe. Que isso, meu filho, olha só. E a mãe dizendo para ele: rapaz, não vai. Aí a mãe ficou irritada porque o cara não quis ouvir a orientação, disse: tomara que aconteça lá um acidente e vocês se arrebentem tudo por lá, olha só. Quando a mãe disse isso, mas a mãe rogou a praga, né? Veja bem, ela avisou para não ir. O cara teimou para ir. Quando a mãe dele disse isso, eu falei para ele: oh, rapaz, é melhor a gente ficar. Aí, mas por que? Tua mãe falou aí. Não, vambora, não tem problema não. Pois é, a gente foi. Quando a gente chegou lá, né? Todo mundo rindo, se divertindo. Tem aquela grade de proteção, né? Para o pessoal não avançar nos blocos que estão passando. Justamente naquela grade de proteção, uma galera subiu em cima dela, a grade caiu. E caiu aonde? Em cima da perna desse amigo que era o mais velho. Moral da história: tivemos que trazer o cara para casa com a perna toda arrebentada, né? Quebrada literalmente, o osso tudo para fora. E aí leva o cara para o hospital. O que vai acontecer? O cara hoje usa platina, né, na perna por causa daquele dia. Aí eu falei para ele: tua mãe avisou, não avisou? Pois é. E aí? Você não quis atender o conselho da tua mãe, o que deu? Pois é, agora você está marcado para o resto da vida. Pois é, gente, então essas coisas acontecem, tá? E isso aqui é literalmente um síndrome de Roboão. Rebeldia, desobediência. Né? Eu sou o rei agora, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, a vida é minha. Né? Meu corpo, minhas regras, quem manda nesse corpo sou eu. Pois é o que a gente está vivendo hoje, síndrome de Roboão, ouvindo conselhos que não prestam, que não servem, que só trazem problemas para a sua vida, né? Que não melhora você em nada, apenas muda teu comportamento, tua natureza, tua vibe, tua vida, e só complica mais, cada vez mais, porque foi isso que aconteceu com esse moço aqui. Por isso que a gente chama isso aqui de síndrome de Roboão, né? Conselhos errados, a imposição que ele ouviu dos amigos, ele agora lança sobre os ombros do povo, dizendo que vai ser uma dura cerviz. E a última coisa, ele vai se rebelar literalmente contra Deus. Pois é, literalmente, ele se rebela contra Deus. Quando isso acontece, quem é que está lá levando o povo? Jeroboão. Ao ouvir isso aqui,
Jeroboão literalmente, quando retornam para as terras do norte, já é aclamado rei de Israel na região do norte. E esse cisma ocorrido foi justamente por causa dos maus conselhos que Roboão recebeu de seus colegas, da sua trupe, dos seus amiguinhos. Pois é, e aí, conselhos errados causam problema. Conselhos errados causam divisão. Conselhos errados afasta. Conselhos errados destrói a hegemonia. Destrói. E foi o que aconteceu. O reino de Israel, uma nação de 12 tribos, agora está dividida por causa de maus conselhos, por causa da síndrome de Roboão. Pois é, e o que acontece? No Reino do Norte, como já disse, Jeroboão é aclamado rei. E agora vem os problemas, né, para ambos os reinos, porque agora o reino dividido vai entrar em conflito literalmente, né? Essas duas partes agora, região norte e região sul, vão estar em constante conflito e desavença por causa de quem? Dos maus conselhos recebidos por Roboão, que causou o problema da divisão, que fez automaticamente na região do norte aquele que foi justamente com o povo pedir para que literalmente o porta-voz do povo pedindo, agora esse porta-voz se torna rei. Pois é, se torna rei. E aí, quais são os problemas? Vamos lá. O que a rebeldia contra Deus causa dentro dessa questão? Bom, a rebeldia contra Deus causa literalmente divisão do reino, idolatria no reino, guerra no reino. Meu Deus do céu. Olha o problema da síndrome de Roboão. O que isso causou? Divisão no reino. Causou idolatria no reino e causou guerra no reino. Eles agora estão em guerra, norte e sul guerreando, dois irmãos lutando, parentes guerreando um contra o outro, por causa dos maus conselhos que Roboão resolveu acatar. Cuidado, mais uma vez, a orientação. Cuidado com os maus conselhos. Tá? Quando você ouvir conselho de alguém que não tem condição de te dar conselho, vai perguntar para Deus: eu devo ou não devo obedecer isso? Meu querido, pelo amor de Deus, parece até aquele desenho que a gente está vendo, né? Do lado o anjinho, do outro o demôniozinho. Os anjinhos são os anciões dando bons conselhos. Do outro lado, o capetinha, né? São os amigos dando maus conselhos. Pelo amor de Deus, gente. Infelizmente, muita gente prefere dar ouvidos ao capetinha, né? Deixa o conselho do anjo do lado e vai para o capeta. O capeta te leva para a furada, te leva para o buraco, te leva para os quintos dos infernos, deixa a tua vida uma verdadeira bagunça, uma verdadeira baderna. Por quê? Porque você resolveu atender quem? O conselho deles. Mas é o caso desse cara. O que ele causa? Um problema sério. Eu estava lendo um pouco da história, né? Porque quando a gente começa a ler isso aqui, né? Quando a gente começa a ler, logo de cara no capítulo de número 12, parece que não houve tempo, foi uma coisa assim, né? Momentânea. Mas alguns pontos históricos dizem que antes disso aqui acontecer, Roboão conseguiu reinar por cerca de 5 anos aproximadamente, tendo um reino tranquilo. E aí, diante dessa tranquilidade, ele resolve, né, claro, pedir conselhos aos anciões. Assim diz os historiadores.
Se é verdade, eu não sei. E automaticamente vai lá e pergunta para os anciões orientam ele, e aí, claro, ele vai ouvir o conselho dos amigos depois desse tempo, de um reino tranquilo. Claro que todo reino, né, precisa automaticamente o cara fazer uma inspeção. Quem assume o governo, né, literalmente, ele precisa, antes de começar a trabalhar, de um tempo para colocar tudo do seu jeito, né? Pois é, talvez ele tenha tido esse tempo, e após colocado tudo do jeito que ele queria, ele resolve então agora ouvir os anciões, mas ignora, né, abandona o conselho dos anciões, literalmente, e prefere ouvir os seus amigos. E aí, é claro, ao ouvir os amigos, a situação se complicou, tá? E aí o que acontece? Voltando para essa ocasião da divisão, no Reino do Norte, 10 tribos, né, vai acatar agora as ordens do novo rei Jeroboão. Jeroboão, preocupado, né, do povo, de repente, descer para Jerusalém e começar a adorar no templo, ele então automaticamente, para impedir esse trajeto, o que ele faz? Ele vai eleger Samaria como capital do norte, e nesse exato momento ele coloca na cidade de Samaria um bezerro de ouro. Nos altos, nas montanhas, onde se costumavam oferecer sacrifícios para Deus, ele vai colocar outro bezerro, e automaticamente a hegemonia do Deus de Israel, ela é praticamente tirada, porque agora eles têm um Deus físico, material, feito por mãos humanas na cidade de Samaria, e outro nos altos. Automaticamente eles agora precisariam adorar e sacrificar a esse Deus profano e não mais ao Deus do céu. Veja bem, isso aqui parece uma coisa que não tem nada a ver, só que o reino do sul também vai cair na mesma vibe de idolatria. Então o síndrome de Roboão vai só acrescentando problemas para ele, tá? Além de ocasionar a divisão do reino, além de bagunçar a liturgia, literalmente, né, e a ordem do sagrado com a idolatria, pois é, e causar guerra, ele agora também vai colocar no Reino do Sul, né, ídolos para serem adorados. E aí a Bíblia vai declarar que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pois é, isso é síndrome literalmente de Roboão. Mas como se não fosse apenas isso, esses reinos agora, eles entram em guerra literalmente, né? Eles estão agora entrando dentro de uma luta, de uma guerra por domínio, por região. Dentre esses fatos, no domingo retrasado, o pastor Márcio até trouxe uma mensagem relacionada sobre isso, falando do momento em que Roboão se prepara, né, e coloca todo o seu povo para ir lutar contra o povo do norte. E quando ele está se preparando para ir, Deus impede, não deixa eles irem, né? E claro, parece até que a divisão foi ocasionada por Deus, parece que foi isso. Não, na verdade, Deus permitiu que isso acontecesse, mas não foi Deus que ocasionou a divisão, mas ele permitiu. Agora, por que Deus permitiu? Porque essa divisão vai colocar Israel no seu devido lugar. É importante a gente observar que durante o período dos juízes, né, o povo de Israel viveu a vibe do vai e volta, uma hora está bem, uma hora está mal. Quando assume literalmente, né, a vibe de se tornar uma nação regida por uma monarquia, vem Saul, que é complicado, né, bagunça tudo. Depois vem Davi parece colocar tudo em ordem, até que dentro da sua casa seus filhos começam a arrumar problema, né? Temos aí Roboão arrumando problema, temos Adonias arrumando problema, e é claro, o reino passa para as mãos de Salomão, e quando parece que tudo vai ficar bem, porque ele recebeu o conselho e orientação do seu pai para fazer um bom governo, o garoto parece que está indo muito bem, está dentro de uma vibe, buscando ao Senhor, oferecendo
oferecendo sacrifício, construindo o templo, tá tudo fluindo, tá tudo indo muito bem. O garoto está fazendo uma monarquia excepcional, mas o tempo também passa. Depois de tudo construído, automaticamente Salomão começa agora a usar da sua, como é que eu diria, da sua influência, né? Como homem que possuía uma grande sabedoria divina, e ele começa a usar, reinos começam a se aproximar. Aonde Davi dominava pelo medo e pela guerra, ele vai automaticamente pela diplomacia, e aí as alianças vão sendo feitas, ele começa a bagunçar a hegemonia da sua própria vida com casamentos mistos, e automaticamente esses casamentos mistos vai colocar a própria nação de Israel dentro de um problema, e dentro do seu reinado já cogitou-se uma possível divisão entre o norte e o sul, porque o pessoal não estava gostando muito da forma como Salomão estava governando, mas eles conseguiram aplacar essa situação, e aí quando ele parte literalmente e Roboão assume o trono, é que tudo começa a dar errado. Pois é, e aí a gente vê com toda a propriedade que essa divisão ocasionada, essa divisão ocasionada vai fazer com que o reino do norte, se sentindo poderoso, ameaçador, fortalecido, nem mesmo as profecias foram capazes de mudar o coração deles, ao ponto deles continuarem seguindo no caminho da idolatria, se achando os bambambãs da história. E aí o Senhor levanta uma Assíria ensandecida, enfurecida, e domina a nação do norte e conduz para dentro das suas terras, tirando Israel literalmente da sua terra pátria e jogando numa terra totalmente diferente. Pois é, e isso por quê? Porque a síndrome de Roboão levou o reino a perder a sanidade. E agora, literalmente, Jeroboão está fazendo com que essa insanidade se torne agora um perigo, literalmente, ao ponto do povo ser conduzido para dentro das terras da Síria. Pois é, ano 722. E aí, pois é, o reino do sul está lá, cambaleando, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, uma hora está mal. E aí o Senhor vai se cansar desse tipo de comportamento do povo, vai levantar os profetas para alertar sobre esse problema. E o último deles é Jeremias. Jeremias sente o peso da vontade de Deus, da mão de Deus, do que Deus quer fazer. Ele ora para Deus não fazer, mas o Senhor está dizendo que vai fazer. Ele vai assistir o povo ser levado para dentro das terras de Babilônia. Pois é, e mesmo lá dentro das terras de Babilônia, como cativos, Deus ainda mantém o contato com eles através dos profetas que lá estão, Daniel e Ezequiel. E é claro, esses dois elementos, um profetiza para a estirpe de poderosos, enquanto o outro está profetizando para o povo perdido, que ainda queriam manter a alcunha do sacerdócio, das profecias, mas eram tudo profetas comprados, eram tudo sacerdotes comprados, e o Senhor levanta Ezequiel para ser uma voz profética que vai mexer com a hegemonia dos corações deles e fazer com que o povo rebelde dividido se una novamente. E aí, com o fim do cativeiro, quem está voltando para casa agora é uma nação unida, não mais dividida. Um povo agora que entendeu o que era ficar distante e afastado de Deus. Pois é, mas tudo isso acontece por quê, pastor? Por causa daquele cara que resolveu ouvir conselhos de quem não deveria. Olha o problema, mas Deus sempre vai consertar. Agora, depende de você, se você vai querer o conserto, e é claro que o conserto vai ter preço. Então, se você quiser o conserto de Deus, tá?
Não pare para ouvir conselhos que não irão te levar a lugar nenhum, que ao invés de melhorar só vai piorar. Cuidado com os maus conselhos, cuidado com os maus amigos. Tem conselhos que virão para a tua vida apenas para ver a tua queda. Tem amigo que vai fingir que é amigo, vai te dar conselho para ver você caído. Cuidado. Quando os anciões forem chamados e alertados para te aconselhar, para ouvir. Atenda o conselho daqueles que já têm uma trajetória. Pois é, ouça os conselhos do seu pastor. Se ele está sendo dirigido por Deus, atente para a orientação dele. Ouça os conselhos dos seus pais. Se eles estão sendo dirigidos por Deus, atentem para os conselhos deles. Se eles estão debaixo da vontade de Deus, debaixo da obediência, atente para as suas orientações. Pois é, até mesmo amigos, você pode até ouvir, se eles estão debaixo da vontade de Deus e os conselhos que eles te derem estão de acordo com o que os anciões falaram, os mais velhos falaram, teu pastor falou, o pai falou, aí sim, você pode até dar um crédito para eles, mas não esqueça, maus conselhos vai te levar para o fim do poço. Cuidado, o fundo do poço é o fim também, literalmente, tá bom? Que Deus te abençoe, até a próxima. Beijo no coração. Essa foi apenas mais uma mensagem para a sua edificação. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando. Não esqueça seu like, fortaleça o canal, se inscreva. É um prazer ter a tua companhia sempre aqui comigo. Vambora!